Um dos assuntos mais controversos é sobre predestinação. Tem pessoas que acreditam que Deus predestinou alguns para o fogo eterno e outros para serem salvos. Isso não isso não se conforma com a bondade de Deus. Se a Bíblia fala que Deus é amor, né, que Deus é luz, que não existe nele treva nenhuma, nós devemos entender que nós não compreendemos o amor de Deus e a bondade dele, mas temos que confiar que ele é justo, juiz e bom o suficiente para não agir com injustiça. Ponto. Então vamos falar sobre essas questões. Na questão de Faraó, Paulo fala lá em Romanos 9:17, o Faraó ele se recusou a obedecer a Deus, tá? E teve o coração endurecido, ou seja, Deus usou o pecado do Faraó para demonstrar o seu poder e mostrar a grandeza do seu nome. O que Deus fez ali no endurecimento, Deus apenas deu a Faraó o que de fato esse governante já havia escolhido para fazer, né? Isso significa que Deus, sendo soberano, ele pode escolher ter clemência de alguns e, ao mesmo tempo, escolher reter de outros. No caso, o faraó já tinha se perdido, né? Deus usou a situação para poder a glória deles ser manifesta, né? Através da ação do faraó, né? E lembrando que lá no início também os primogênitos foram mortos, né? Foram 400 anos de escravidão do povo hebreu. Teve uma série de coisas que Deus foi longânimo ao longo da história com aquele povo, tá? Quando nós vemos Romanos 9, do 19 em diante, principalmente ali o 20, o Paulo ele afirma que as pessoas que são inquiridoras de Deus, né, que assumem uma postura, uma atitude argumentativa, o apóstolo Paulo reprova qualquer um que se eleve com essas objeções, né? Porque no fim são apenas argumentos contra o modo divino de agir. Não é um pedido sincero a Deus para que se tenha uma explicação sobre aquele assunto. Entende? São apenas argumentações da forma divina de agir. Como que o ser humano vai argumentar a forma de um ser agir que é muito mais capacitado, com uma capacidade que o homem não compreende, né? Então é tipo você duvidar não só da soberania, mas do amor, dos princípios que Deus rege o mundo. É tipo você duvidar dessa questão. Então essas pessoas, elas argumentam contra Deus, que é o olheiro, né? Nós somos o vaso, ele é o olheiro, de uma forma não explicativa. Eles não querem uma explicação. Eles querem fazer um inquirimento, né? Uma objeção, um protesto contra Deus. E Paulo não aceita esse tipo. E no versículo 21, Paulo ele insiste que Deus tem o direito de fazer tudo aquilo que lhe agrada, né? Versículo 22 e 23. E que direis se Deus, né? Alguns insistem que Paulo está apontando para a possibilidade de que um vaso seja feito para destruição. Outros consideram essa passagem literalmente como uma afirmação de que Deus prepara alguns para a destruição eterna. Vasos da ira preparados para a perdição e vasos de misericórdia que para a glória já Deus preparou. A estrutura gramatical do primeiro versículo menciona os vasos preparados para a ira. Ela é distinta do segundo versículo, que menciona os vasos da misericórdia. É possível que o primeiro ele esteja sendo uma alusão àqueles que prepararam a si mesmo, enquanto o segundo é uma menção aos que foram preparados por Deus, né? Se estamos condenados
Isso se dá por nossa rejeição a Deus. Se nós somos salvos, isso se dá devido à graça de Deus. A pergunta não é: por que alguns são salvos e alguns condenados? Todos nós já merecíamos a condenação. Apenas pela graça de Deus é possível que alguém seja salvo, né? Por isso que Deus chamou judeus, Deus chamou gentios. Paulo cita várias passagens no Antigo Testamento para confirmar essa afirmação. Se o Senhor dos Exércitos, Romanos 9:25, se o Senhor dos Exércitos não nos deixasse descendência, né, a gente teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Tá? Essa é uma afirmação do profeta Isaías, né? É uma afirmação do profeta Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, termos nos iam tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então você percebe que é Deus que está manifestando a sua bondade. Porque, de fato, nós não teríamos nenhuma chance, nenhuma salvação, né? Essa palavra terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem quiser, né? Essa palavra está lá em Êxodo 33:19 também. Ela é citada lá por Paulo, mas ela se encontra em Êxodo. Quando Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de vocês e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem quiser e terei misericórdia de quem quiser e terei compaixão de quem quiser ter compaixão. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem me aprouver, né? Em outras palavras, as minhas escolhas não dependem do nível de maldade ou de bondade no homem, mas somente da minha vontade soberana. Portanto, ninguém pode dizer demasiadamente que é tão mal que não possa receber a graça de Deus. Então, e Paulo está esclarecendo ali a questão de Israel, porque tudo está dentro de um contexto. Por que se Israel recebeu a lei e buscava justiça, por que eles nunca chegaram à lei da justiça? Isso porque eles não eram verdadeiros eleitos? A resposta é que eles não obtiveram a justiça porque eles não creram. Eles tentaram obter a justiça pelas obras da lei. E tentando obter a justiça dessa forma, eles tropeçaram na justiça da fé oferecida por Cristo, né? A grande tragédia que aconteceu na nação judaica foi que o Messias, que era tão esperado e desejado por essas nações, se tornou para eles uma pedra de tropeço. Em lugar de ser um abrigo em que eles poderiam se proteger-se, né? Citado lá em Isaías, essa citação é do livro de Isaías 28:16, que tem por contexto a esperança de Israel na aliança com o Egito contra a ameaça assíria, em lugar de colocar a sua esperança no poder de Deus. Os que nunca confiam em Deus, no momento adverso, temem que sua confiança seja colocada em algo frágil ou sem fundamentos. Então, Paulo estava falando que ele disse lá no início, ele fala sobre as duas nações que nasceriam, né, no ventre de Rebeca, né, os irmãos gêmeos. E ali diz que um povo seria mais forte do que o outro, né? O mais velho, ele serviria o mais jovem. Isso é uma profecia, né? Você vê que até hoje se cumpre no mundo isso, né? O Esaú, ele trocou o direito à sua primogenitura, né? Ele nasce com seu irmão gêmeo agarrado no seu calcanhar, tentando puxar ele para baixo, né? Jacó tenta puxar ele para baixo para tentar nascer antes dele, né? Mas já estava profetizado desde antes do nascimento dele, e é importante ressaltar que mesmo antes dele conhecer o bem ou o mal, né? Já havia uma profecia em que o mais moço, o mais velho, seria servo do mais jovem. Interessante falar isso, porque muita gente fala que
o ser humano já é mau desde o ventre. E ali Deus está falando que antes mesmo de conhecer o que é bom ou o que é ruim. Tem gente que insiste nisso, né? Como se lá Caim era mau desde o ventre de Eva. É. Você só passa a conhecer, ter consciência de maldade quando você nasce. Apesar de você estar sobre o jugo do mal devido ao pecado de Adão e Eva, você só passa a expressar isso com entendimento, né? Até porque você não tem cérebro para isso. Mas ali você já vê alguma coisa acontecendo ali, o Jacó já puxando o pezinho dele ali, do irmão gêmeo dele. E parece que Deus já sabia como seria o comportamento de Esaú. Porque Esaú, ele comete erros que no futuro ele perderia de qualquer forma o seu direito à primogenitura. O fato de ele ter trocado a primogenitura por um prato de lentilha poderia ser revertido, tá? Poderia ser revertido. Até porque tu vê o cambalacho que eles fizeram para tentar Jacó receber a bênção, né? O conluio ele com a mãe dele, né? Mas Esaú, ele casa com as mulheres hititas, né? Desobedecendo a Deus. Não, eles não podiam tomar mulheres entre a população cananeia. Então aqui ele acaba magoando o próprio pai, que tinha uma grande afeição por ele, né? E essa ação poderia excluir para sempre Esaú como portador da continuidade patriarcal, porque adquirir esposa estrangeira significava o desligamento de seus filhos da linhagem abraâmica, né? Então você já vê que ele já tinha um comportamento já despreocupado, omisso, com coisas importantes, né? Até porque quem tinha direito à primogenitura tinha direito ao dobro, né, da herança. E ele estava nem aí para isso. Quando diz lá que o mais velho será servo do mais moço, né? O mais moço ali é Isaac. Você já tem que lembrar Isaac como Israel, tá? Amei a Jacó, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quando você olha também para Jacó, você olha para Israel. Tanto para Isaac como para Jacó, você tem que olhar para Israel. O nome Jacó ele significa que ele agarra o calcanhar, tá? É o nome, por isso que tem esse nome, que é uma expressão idiomática hebraica para um comportamento enganoso. Por isso que você vê lá Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? E tanto Isaac como Jacó significa Israel, né? Israel é o filho de Isaac e neto de Abraão, né? Jacó é Israel, filho de Isaac e neto de Abraão. E existe também mais uma palavra. Existem 3 palavras na Bíblia que eu esqueci de falar no outro vídeo, que afirmam que Jesus é Deus Filho, né? Você percebe as declarações de Paulo. Em Efésios 1:3 fala: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você vê, Jesus já está glorificado e as bênçãos que Paulo fala aqui, que é bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o discurso não muda de que Deus é o Pai de Jesus. Isso Jesus já está glorificado há décadas, tá? Então a gente não pode dizer que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, porque continua Paulo afirmando que Jesus é filho de Deus e Deus é pai dele. Como Jesus disse quando ressuscitou: Não me detenhas, porque não subi para o meu Pai, mas diz a meus irmãos: Subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse entendimento continua. Mas a máxima disso está, às vezes, despercebida num texto de 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Observa que as conexões, né,
Romanos 9,5, o Cristo está sendo, sobretudo, o Deus bendito, o que está sendo para todos os séculos. Deus é substantivo, bendito é adjetivo. E a ele é atribuído, não podemos ser não podendo ser separado. Eles estão ambos no nominativo, formando o sujeito da sentença, o Deus bendito que está sendo para todos os séculos. Então você tem que entender de interpretação para você entender do que Paulo está falando, tá? E quando Paulo fala que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, isso excluindo o próprio Pai, você observa que Paulo está dizendo que Deus colocou tudo aos pés de Jesus, mas não se submeteu a ele, tá? E lá no final dos séculos, o próprio Jesus vai, quando tudo for convergido a ele, tem essa palavra também, ele vai se sujeitar ao Pai, não é o Pai que se sujeita a ele. Então ainda não estão todas as coisas convergidas a ele. A vontade do Pai, lá no Salmo 110, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Lá em Apocalipse, Jesus fala: aquele que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. E aí em Hebreus fala: a ele estão sujeitos a anjos, autoridades, todos o adorem, no céu, na terra, debaixo da terra. Ou seja, todas as coisas estão sendo convergidas em Cristo. E depois, Cristo convergerá tudo a Deus. Né? Todas as coisas vão ser convergidas a Deus. Ou então, no momento, não estão todas as coisas convergidas a Cristo, mas quando forem, ele mesmo vai se submeter ao Pai. Ele mesmo. Então, isso é um ensinamento que a Bíblia tem. Ela, de modo nenhum, está dizendo que Jesus é o próprio Pai. Não fala que Jesus é o próprio Pai. Que fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Então, Cristo é autoridade sobre... Deus é autoridade sobre Cristo. Ele é o cabeça, ele é a autoridade. Deus é a cabeça de Cristo. Para nós há um único Deus e um único Senhor Jesus. Um único Deus, Pai, de quem procede todas as coisas. Um único Senhor, Filho, de quem também pelo qual também foi feito a humanidade, o mundo, né? Então ali tem separações do mesmo Deus, do Deus Filho e Deus Pai, mostrando que um é um ser e outro é outro ser, com a mesma essência. João diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João diz que a vontade de Deus é que assim como honram o Pai, honrem também ao Filho. Quem não honra o Filho não honra o Pai. João faz distinções, ao mesmo tempo mostrando que ambos têm a mesma essência, eternidade, ambos são Deus, mas que há o Pai e há o Filho. Não há só um. Porque senão Jesus estaria fazendo o quê? Pai, te entrego o meu Espírito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, se Jesus não foi entregue, então Deus não amou o mundo. Se o Pai se entregou a si mesmo, não tem lógica a nossa crença. Quando as pessoas falam de estudo de predestinação e usam Efésios, eles estão completamente errados. Porque a predestinação aqui não está dizendo quem vai ser salvo se perder, cara. Essa predestinação é de questões de dons. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Está falando de coisas espirituais, nos tem abençoado. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sim, fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Você não está vendo aqui uma predestinação em relação à condenação. Você está vendo Deus já com planos para o futuro de nos encaixar nessas bênçãos. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ué, mas a Bíblia não fala que todos quanto receberam deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome? Então, tipo assim, quem nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, que seria a escolha, a vontade, benevolência, o beneplácito de sua vontade, no qual temos a redenção
pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nele digo, no qual também fosse feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Jesus não falou que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre? Aquele que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Se nós que somos maus saberemos dar boas coisas ao nosso filho, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Ou seja, essas bênçãos estão abertas. Elas estão acessíveis à humanidade. Você tem pessoas eleitas para determinadas funções, mas em todo momento as bênçãos de Deus estão abertas. Essas bênçãos, elas eram para os israelitas. Por quê? Porque dele descende o Cristo, né? As leis, os cultos, tudo era para eles. Imagina se Israel tivesse, de fato, recebido Jesus como Messias. Como é que, com certeza, o mundo seria um outro processo, né? Com certeza a fé seria mais forte. Possivelmente não haveria todas essas guerras, até porque a forma de... Se Jesus fala que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, você não ia ver os judeus tentando armar planejamento de bombardear. Você ia ver se proteger, os exércitos se proteger, você vê uma nação se protegendo, né? Mas você não ia ver injustiças, tirar as pessoas de suas terras, né? Você não ia ver esse tipo de coisa. Você poderia até ver um povo sendo oprimido, mas sendo protegido por Deus, sendo defendido por Deus. Seja de qualquer forma, através de outras nações, mas você ia ver um povo totalmente disposto a servir a Deus. Disposto a ser temente a Deus. Então você vê hoje em dia o mais moço, né, Israel, ele simplesmente está governando sobre o mais velho, né? Sobre Isaac, sobre sobre Isaac não, sobre Ismael, né? As duas nações ali, Israel, os árabes, o povo árabe ligado ao Islã e o povo de Israel ligado às leis judaicas, né? O povo ligado às leis. Você vê que ainda continua essa promessa. Não significa que toda a ação que Israel cometa seja dentro da vontade de Deus, tá? Não significa que todas as formas, até porque você teve essas profecias durante a vida toda, e durante a vida toda houve problemas nesse quesito, né, de Israel ter um comportamento, o povo ter um comportamento fora da vontade de Deus, e por isso passar por opressões, né? O próprio Jesus disse que haviam muitos profetas, haviam muitas viúvas e haviam muitos leprosos em Israel na época dos profetas de Deus, mas Deus estava abençoando fora de Israel, não estava abençoando dentro de Israel. E o povo se irou quando Jesus falou aquilo, porque Jesus falou uma verdade num contexto de calamidade, né? Num contexto de que pessoas ali perderam parentes, né, no passado. Então Jesus atiçou a ira deles, mas falou a verdade para eles. Ó, existiam profetas aqui que vocês poderiam ter buscado, mas Deus não enviou para vocês. E começou a fazer sua obra fora. Por quê? Por conta da desobediência. Sempre foi assim. Por conta da desobediência. Então o povo se considerava muito... Poxa, se considerava... Não, nós somos descendência de Abraão. Só que Paulo está citando aqui que não é por fato de você ser da linhagem de Abraão que as promessas iriam te alcançar, não. Lá em Romanos 9,7 fala isso. Em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, versículo 8. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa:
Por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca. E ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse. Já fora dito para ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú.